Oi pessoal, Michelle aqui. Como vocês já viram no título, hoje nós teremos algumas dicas bem básicas para te ajudar na criação do enredo, né? Que vão servir mesmo para quem prefere improvisar tudo e escrever sem planejamento nenhum. Começando, o enredo é a história em si, né? A sua trama, o decorrer das ações de seus personagens e as consequências de cada uma delas. E é importante que você construa bem, né? Porque caso contrário, há grande chance de sua história não prosseguir com um bom ritmo, de os mistérios não terem uma solução adequada, entre outros problemas. E por esses e muitos outros motivos, construir bem um enredo é uma das tarefas mais difíceis, né? Mais importantes, mais fundamentais, mas as mais difíceis para muita gente. E quanto mais tramas, quanto maior o tamanho da sua história, mais cuidado você vai ter que ter para amarrar tudo e não deixar nenhuma ponta solta, né? A menos que seja proposital, claro, né? Quando você, por exemplo, tem o intuito de construir aí uma continuação ou uma série de livros. E basicamente, ao criar uma história, você deve ter cuidado com clichês em excesso, porque no fundo a gente nunca vai ficar completamente livre deles. Falas forçadas, personagens sem muita expressão, muitos mistérios ou conflitos de menos, ou então questões ainda não respondidas também. Né? Cenas ou diálogos que não fazem nenhuma diferença, né? Que não se encaixam naquele contexto, que não movem sua história para frente, a gente vai ver isso logo mais. Enfim, né? Tem uma série de questões aí, essas são apenas algumas mais básicas. E para tentar resolver alguns desses problemas, né, algumas sugestões parecem pequenas, mas podem fazer toda a diferença na hora de planejar e principalmente de escrever e executar o seu enredo, né? E aqui vão algumas delas. A primeira é: defina a sua trama principal. Porque todas as histórias elas têm uma coluna vertebral, né? Aquele problema que vai guiar a história o tempo inteiro e só vai se resolver mesmo no final dela. Então, pense sobre a sua história, né? Qual é a principal pergunta que precisa ser respondida ao final da sua história? Com isso em mente, a gente vai puxar outros questionamentos. Como você pretende resolver? Parece uma solução convincente? Há algumas pontas soltas ainda e caso haja, são propositais ou você tem que dar uma reestruturada em alguma parte da sua ideia? Você deu pistas ao longo da história para o leitor pegar ou então a solução parece ter caído do céu magicamente, né? É muito importante você pensar em tudo isso com cuidado, até que as respostas te pareçam convincentes. Aí só então você passa adiante e começa de fato a escrever a sua história. Outra dica muito boa é: defina suas subtramas. Porque duas coisas bem importantes sobre subtramas é que a primeira é: quanto menor a sua história, menos plots secundários ela deve ter. E a segunda: quanto mais subtramas, mais cuidado você vai ter que ter para amarrar tudo, né? Principalmente ali com o conflito principal e solucionar todos esses conflitos secundários. O primeiro ponto refere-se ao fato de que a sua ideia, né? Se a sua ideia é criar uma história curta, ou até de apenas um capítulo, ou pouquíssimos capítulos ali, se você coloca muita trama paralela, você pode dificultar o seu trabalho de resolver, de fato, essas questões de uma forma convincente. Você pode, de fato, chegar ao final da história e deixar muita coisa para resolver, ou ao contrário, né, uma ideia que você originalmente queria que fosse pequena, que fosse curta, acabar tendo que se estender por muito tempo, né, algo que não seria interessante para você poder resolver todos esses problemas. E o segundo também traz a necessidade de você se organizar para que você não esqueça nada, não deixe nada para trás na hora de concluir a história, né? E principalmente também para que você não escreva um último capítulo que seja gigantesco, para aí você poder resolver tudo, né? Não deixar para resolver tudo no final também não é uma boa ideia. Outra dica é: planeje-se. A gente sabe que tem muitas pessoas que não se dão bem muito com planejamento, mas eu sou partidária da ideia de que ele é sim fundamental, né? Muitas pessoas pensam que é preciso planejar tudo nos mínimos detalhes, né? Fazer 1 milhão de fichas de personagens, de planilhas, de esquemas. Eu acho que talvez seja um pouco por isso que tem tanta rejeição à ideia do planejamento. Mas a verdade é que tem uma série de maneiras diferentes de fazê-lo e no futuro, já dando spoiler, queria dar spoiler, mas já dando. No futuro a gente pretende trazer uma série sobre planejamento para vocês. Então, assim, tem uma série de formas diferentes de você planejar a sua história. Você vai escolher a que mais lhe agrada. Você pode fazer um esqueleto geral da história, como se você estivesse contando para alguém, né? Um texto com início, meio e fim, contando tudo que você pretende abordar na história. E aí o nível de detalhes vai depender de você, né? Se você quer colocar algo mais geral ou se você quer ser mais detalhista de fato. Também é possível você fazer um resumo capítulo a capítulo, de novo, com o nível de detalhes variando de acordo com o que você quer. E também pode simplesmente listar todos os conflitos que você precisa abordar, né? Todos os problemas que você precisa resolver, a solução de cada um deles, quando você pretende solucionar, né? E misturar esses métodos ainda, né? Criar o seu próprio, enfim, tem uma infinidade de tudo.
Ou então você pode simplesmente planejar tudo detalhe por detalhe, colocar no seu planejamento a emoção que você pretende passar na cena, a emoção que o personagem está sentindo, as consequências que aquela cena vai ter para o futuro da história, enfim, coisas do tipo. Mas é muito importante que você tenha em mente que colocar suas ideias no papel, seja o papel físico ou uma folha em branco lá no computador, é muito importante porque ajuda você a organizar a sua mente, você a organizar toda essa trama principal e essas subtramas. Né? E quanto mais subtramas você tiver, mais você vai precisar registrá-las, ordená-las, saber exatamente como é que você vai resolver de uma forma satisfatória para o seu leitor. Então, ainda que você não goste de planejar com antecedência, é uma boa pedida você reler o seu texto ao terminar e aí você faz como se fosse um registro posterior. Depois que já está lá tudo escrito, você faz um resuminho do que é que você colocou em cada capítulo e aí você vê se de fato ficou realmente a história parecida com o que você queria originalmente, se você resolveu todos os problemas que eram necessários, se não tem nenhum personagem que aparece do nada e some do nada também. Então é bem importante você fazer esse acompanhamento. Se você não gosta de planejar antes de escrever, então pelo menos depois de escrever é muito bom que você tenha esse registro, vai facilitar muito o seu trabalho, inclusive na hora de revisar a história. Outra dica muito boa é cuidado com os clichês. Como eu falei, é impossível você escapar totalmente deles, mas é muito bom que você pesquise sobre os clichês mais específicos do gênero que você está escrevendo e tente dar uma nova roupagem a cada um deles, né? Mudando algum ponto e tentando surpreender os seus leitores. E por quê, né? Porque quanto mais presa a clichês você ficar, mais os seus leitores vão ter aquela sensação de que já sabem como é que tudo vai terminar. E isso meio que mata a graça de você acompanhar uma história, né? Se o autor não te surpreende em nenhum ponto, nem que seja um, né? Acaba perdendo a graça de a gente chegar lá até o fim. A gente já sabe como termina, então fica um pouco estranho, né? Principalmente quando a história é muito longa e às vezes a gente tem que dedicar muito do nosso tempo para aquilo. Então a gente sempre vai tender a preferir aquelas histórias que justamente trazem algo de novo, mesmo que elas usem uma ideia muito batida, que é o que acontece com praticamente todas, mas que em algum ponto dessa trama, seja na forma de abordar um personagem ou na resolução daquele conflito, é muito importante que você tente trazer algo que surpreenda o seu leitor. Outra dica: foque-se em um ou dois gêneros. Lembre-se aqui das séries de TV e filmes, né, que por mais que eles abordem ali várias temáticas interligadas, eles sempre possuem um gênero ou estilo que se sobressai aos outros, né, e é ele que vai determinar todo o tom daquela história. Isso é fundamental para você poder mirar no seu público-alvo e poder atrair um nicho específico de leitores que você queira, né? Facilitar o seu trabalho na hora de divulgar a sua história também. E principalmente vai te ajudar a decidir a linguagem que você vai precisar usar e escrever. Então vamos imaginar aqui por um minutinho uma história de romance, né? Que se pretende inicialmente ser algo mais leve, mais descontraído. Mas em determinado ponto da história, o autor começa a empregar uma linguagem muito pesada, muito sombria, né? Muito carregada de emoções negativas e algo até mais sombrio de fato mesmo. Acaba passando a imagem totalmente errada do que se quer abordar nessa história, né? Se você quer que o leitor fique ansioso pela junção do casal, só que aí acaba que se você segue esse caminho de algo mais sombrio, a única coisa que você vai esperar um psicopata invadir a casa dos coitados a qualquer momento e sair cabeça rolando para todo lado. Então, se você, de fato, quer acertar no público-alvo certo e não ter problemas de misturas de públicos, de leitores esperando alguma coisa da sua história que não vai acontecer e se você não quer frustrar o seu leitor, é muito importante aí que você tenha muita atenção a isso, né? Quem for ler a sua história, por exemplo, no caso dessa nossa história hipotética de romance que virou algo carregado, né? Quem vai ler a história esperando fofura vai odiar esse choque, assim, essa diferença às vezes brusca, ou mesmo que não seja, mas que de fato é uma diferença muito grande do que ele vai esperando. E aí, se você quer atrair quem curte esse estilo mais pesado, né, os leitores desses estilos mais sombrios, mais de terror, que não curtem romance, eles provavelmente vão passar longe do seu texto. Então, o que é que vai acontecer? Você vai tentar ali mirar em vários públicos diferentes e a chance de você desagradar todos eles é gigante também. Então, é muito importante que você tente manter conformidade entre gênero, estilo literário e linguagem, né? Mira nisso que é sucesso. Outra dica muito boa: as histórias precisam ter um objetivo, né? Nem que seja o seu personagem lutando para conseguir um copo d'água, né? Tem um autor que já falou isso, eu já citei lá aqui no podcast em algum ponto para trás, mas agora eu não lembro quem é, enfim.
Ao final da história, o seu leitor precisa entender o que é que o seu personagem queria lá no começo, né? Às vezes isso pode estar explícito, né, na problemática que você está abordando, mas também pode ser algo mais implícito, né? O importante é que o seu leitor perceba qual é o objetivo desse personagem, até para depois poder saber se esse objetivo foi alcançado ou não. Então, o que é que o seu personagem principal ali mais deseja, né? O que é que ele mais quer? E você também, o que é que você pretende contando essa história? Qual é o seu objetivo em contar essa história, né? E também é importante você pensar sobre isso antes, durante e depois da escrita, justamente para você fazer esse acompanhamento. Formule o seu objetivo, pense no objetivo do seu personagem e depois, quando você terminar de escrever, releia e pense. Esses objetivos foram alcançados, sim ou não? Mais uma dica, as cenas precisam levar a sua história adiante. Então, tanto faz ser uma cena de descrição de personagem, de ambiente, se você está contando alguma coisa que aconteceu no passado, se você está descrevendo uma ação no presente, se você está contando ali meras reflexões do seu personagem sobre algo que aconteceu, ou se ele ainda está decidindo alguma decisão que ele vai tomar no futuro, né? O importante é que o que quer que aconteça na sua história, passa a sensação de que o leitor não está perdendo tempo em ler. Tem que passar a sensação de que essa história está indo para frente, não que ela está andando em círculos e você está enrolando. Em outras palavras, você precisa pensar em cada cena que você escreveu ou pretende escrever ou está escrevendo, né? E pensar se ela mostra algo importante, se ela ajuda a história a avançar e se ela tem a função de expor coisas que são fundamentais para a compreensão da sua trama. Então, se você sente que ela está ali só porque você gostou dela e não quer tirar, mas na verdade ela não está acrescentando, não está apresentando nada de novo, aí talvez você precise praticar a arte do desapego, né? Você precisa cortar essa cena sem dó, por mais que aquilo te doa. Mas espera aí, ó, você não pode apagar nada, que essa é justamente a nossa próxima dica. Sempre separe uma parte no seu computador ou uma gaveta, caso você escreva à mão, ou um caderno, enfim. Mas assim, tenha um lugar no seu ambiente de escrita em que você possa guardar tudo aquilo que você não vai usar agora. Por quê? Porque no futuro você pode amadurecer essas ideias que você abandonou pelo caminho ou decidir usar alguma cena, algum personagem, algum trecho, enfim, em alguma nova história que você esteja construindo. De repente pode ali acontecer de casado e ser do mesmo gênero e você pode reaproveitar. Então nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, também é verdade na literatura. Outra dica muito boa é tome cuidado para passar a emoção certa, né, a emoção desejada na sua cena. Então, isso volta um pouquinho para aquilo que a gente falou lá em cima de linguagem e de estilo, né? Se a ideia é você escrever uma cena triste, dramática ou assustadora, sem escapes ou sem alívios cômicos, então, nesse tipo de cena não vai caber fazer piada, né? E o contrário também vale. Se a ideia é você fazer uma cena leve e descontraída, não tem necessidade de estar pesando a mão em emoções muito negativas ou em linguagem muito carregada, né? Ao planejar o seu enredo, é muito interessante que você pense que o que é que os seus personagens vão sentir em cada cena e também o que é que você quer que o seu leitor sinta conforme ele vai acompanhando a história. Então você pode ali explorar o medo, raiva, angústia, alegria, tristeza, tensão, tédio, uma infinidade de sentimentos, de emoções que você pode explorar, misturar e usar a seu favor. Então é interessante que você também leia livros com cenas parecidas, veja alguns bons filmes ou boas séries para ajudar a pegar o clima e você também aprender como transpor essas emoções para a sua história. E também é importante que você equilibre cenas que são tranquilas com essas de maior apelo emocional, porque aí o seu leitor não fica nem numa sensação assim de calmaria, desinteressante, de que nada está acontecendo, mas aí ele também não se desgasta em situações extremas de tensão, né, com aquela ligação emocional muito forte com o seu texto, que pode sim trazer um pouco de cansaço, né? É mais ou menos aquela noção que a gente tem, assim, de uma corrida, né? Quando a gente corre muito, quando a gente força muito o nosso corpo, a gente cansa. Isso também acontece com a nossa mente. Então, quando a gente está acompanhando um livro que tem muitas situações tensas, muitas situações ali de mistério, que é uma mesma emoção forte por muitos capítulos seguidos, acaba gerando esse cansaço. E também é importante você saber dosar isso ao longo do seu texto. E aí entra de novo a importância do planejamento. Se você gosta, como eu, de planejar minuciosamente sua história, também é importante que você pense esses momentos de altos e baixos na sua trama. Ao longo do planejamento, ali quando você estiver decidindo que emoção cada personagem vai sentir, você também pode escolher a emoção predominante de cada cena, de cada capítulo, e aí você tenta ir dosando, colocando algumas cenas um pouco mais de calmaria,
Depois algumas cenas mais de correria. Então, com um bom planejamento, um planejamento bem feito, dá pra você dosar isso bem direitinho. Próxima dica: tudo tem que ter um motivo. Ao contrário da vida real, em que às vezes a gente faz coisas simplesmente porque deu na telha, na literatura isso não pode acontecer. Na história, nada pode estar ali gratuitamente, né? Afinal, qual é o objetivo em perder tantas páginas e mais páginas descrevendo um personagem, um local, um objeto, mostrando interações e diálogos ou contando flashbacks que não vão trazer nenhuma diferença, não tem nenhuma relevância para a sua história? Pensar nesse aspecto até evita que você perca tempo contando o que não precisa. E às vezes tem histórias que eu pelo menos já peguei às vezes para revisar, ou para fazer uma leitura crítica, ou para fazer um processo de leitor beta, e às vezes é um capítulo com 20 páginas, mas quando você exclui essas cenas que não tem tanto peso para a história, às vezes ele não fica nem com a metade disso. Então tem muita gente que pega um pouco pesado nisso também. Da mesma forma, mudanças de comportamento do personagem, por exemplo, elas precisam sempre de uma boa explicação. Mesmo que ela não esteja nas entrelinhas, mesmo que ela não apareça imediatamente, só dali a algum tempo, né? Então, os seus leitores precisam ter aquela sensação de que as coisas estão acontecendo por alguma razão. Como eu disse, mesmo que elas não estejam claras ali, que ele tem que pensar um pouquinho para perceber, ou mesmo que elas não aconteçam imediatamente após aquele evento. Outra dica: não exagere na descrição, mas também não é bom deixar tudo vago, né? Então, especialmente em cenas de drama ou de ação, por exemplo, né? Que se você começa a ficar fazendo descrição, você vai quebrar totalmente o clima da narrativa. Isso realmente pode trazer um peso negativo para essa história. Mas, por outro lado, se você deixa tudo vago, né? Por exemplo, seus personagens estão ali em uma cena de luta e um deles resolve usar o ambiente a seu favor, né? Como parte integrante da cena de luta. Então, se você faz uma descrição muito vaga, seu leitor talvez não consiga visualizar todo o ambiente, não consiga visualizar muito bem o que está acontecendo. Tudo vai depender do seu estilo de história, né? Do tipo da cena. Para cada tipo de cena tem um nível de descrição que pode ser mais adequado. E se quando, justamente essa questão, assim, se os seus personagens vão interagindo com o ambiente, é importante que você vá sabendo dosar essa descrição. Você pode justamente ir descrevendo conforme seu personagem vai avançando, vai se apropriando daquele cenário. Agora, assim, se a discussão simplesmente acontece ali, mas o local não é parte integrante, você pode simplesmente fazer uma descrição superficial e passar para o que de fato importa, que é justamente a conversa, aquele diálogo, a interação entre os personagens. E aí, de novo, com um bom planejamento, você tem capacidade justamente de perceber em cada momento em que vai ser importante você fazer uma descrição mais apurada, né, mais detalhista, ali, algo mais detido, e quando isso não é necessário. Então, também é importante você colocar isso no seu planejamento, faz uma anotação ali no cantinho. Isso aqui precisa ser descrito, isso aqui não precisa, algo do tipo. Colocar alguma tag do tipo. Outra dica: saiba o momento certo de solucionar os problemas. Então, tirando o problema principal e aquelas subtramas que estão muito ligadas a ele, é uma boa ideia você ir solucionando algumas coisas ao longo da história, né? Você pode até aproveitar isso para ir ligando essas tramas entre si, né? Explicando algumas coisas necessárias. E também, óbvio, né? Desenvolvendo a personalidade dos personagens, que é o mais importante. E tudo isso é importante porque se você deixa tudo pro final, você corre o risco de deixar o último capítulo muito maçante, muito longo, né? Ou então você traz soluções mirabolantes aí para resolver coisas que podiam ser resolvidas muito mais adequadamente um pouco antes, né? E soluções que às vezes não convencem ninguém. E outra dica muito boa também é: seja coerente. Usando um exemplo bem estúpido, você não pode dizer que vermelho é vermelho aqui no começo e ali na frente dizer que vermelho é azul, né? Você tem que estar sempre atento, né? E seja flexível para mudar, melhorar, acrescentar, mas fique sempre atento a essas mudanças para que nada assim não funcione, fique esquisito ou pareça contraditório. E de novo, aqui os registros e planejamentos fazem toda a diferença, né? Aprenda a forma de registro ou planejamento que funciona melhor para você e coloque em prática, porque vai te ajudar muito a manter essa coerência, tanto de tema, quanto de desenvolvimento do personagem, quanto de resolução dos conflitos. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, revise. E revise. E revise de novo, né? E mais uma vez, só para garantir. Porque nem mesmo o melhor escritor do mundo vai conseguir deixar o texto bom logo de cara, então não seremos nós, meros mortais, que vamos conseguir fazer isso.
E tem um tempo eu li em algum lugar, acho que foi lá no Twitter, que o primeiro rascunho é só o escritor contando a história para si mesmo. E a partir dele é que nós vamos poder melhorar, ver o que ficou sem resolução, aparar algumas arestas, poder melhorar, acrescentar ou retirar o que não está funcionando e corrigir aqueles errinhos, né? Sejam errinhos de narrativa, de português e até de digitação, né? Para quem escreve no computador, óbvio. Muitas vezes é preciso muitas revisões para deixar o texto no ponto certo, né? Então é importante também que você não se apresse, tenha um pouquinho de paciência. Um erro muito comum dos escritores, principalmente os iniciantes, é terminar de escrever e já correr para postar ou para publicar, né? Eu tenho que dizer que pressa nunca ajuda você em nada, pelo contrário. Leve o seu próprio tempo, né? E se houver a possibilidade também, é muito importante, muito interessante que você encontre um bom leitor beta, um bom leitor crítico, um bom revisor e conversar. Ou então você pode conversar com um amigo, né? Alguém que você confia, em cuja opinião você confia, que você sabe que não vai te dar elogios só para te agradar, né? E aí você colhe algumas dicas, algumas sugestões com ele sobre sua história. Então vai com calma, respira um pouco. Terminou de escrever, fecha, deixa passar alguns dias, relê de novo, ver se tem alguma coisa para corrigir, se tem algum erro muito gritante. Depois que você fizer todo esse processo de revisão, aí sim é que você corre para a postagem. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que as dicas sejam úteis. Qualquer coisa, comenta aí o que você achou, né? Se alguém tem algo a acrescentar, criticar, enfim. Se inscreve no canal, que é pra você não perder nenhum dos nossos podcasts. Dá like aqui no vídeo pra dar uma força pra gente junto aqui à plataforma. Se você quiser financiar o nosso trabalho, você também pode passar lá no nosso Ko-fi, inclusive, para contratar os nossos serviços de revisão de textos e divulgação das suas obras. E fica por aí pra gente se ouvir de novo. Beijos, até a próxima e tchau!